O Senado analisa instalar uma CPI para investigar a espionagem eletrônica dos Estados Unidos no Brasil, que pretende levar o caso à Organização das Nações Unidas. No parlamento, foram ouvidos os ministros das Relações Exteriores, Defesa e Comunicações. Mas os senadores querem aprofundar as investigações. O ministro da Defesa, um dos primeiros a falar para senadores e deputados sobre o escândalo da espionagem norte-americana pela internet, foi claro. Nós estamos diagnosticando corretamente que existe uma vulnerabilidade em termos de defesa cibernética, mas eu diria que isso não é uma peculiaridade do Brasil. O meu computador, por exemplo, ele só aperta um botão, ele deve já ligar direto lá na Microsoft, né? E é o fato real. E eu sou o ministro da Defesa. Obviamente que o que eu tenho de importante a dizer não faço usando e-mail. Celso Amorim revelou que o governo recebe pelo menos um ataque cibernético por dia. Explicou que a maior parte dos programas de computador usados pelo Brasil são estrangeiros, muitos equipamentos estratégicos também. O país não tem satélite próprio de comunicação e defesa. Fundamental nisso é investir em tecnologia nacional, software brasileiro. Agora, reconheço, isso não se faz do dia para a noite, mas tem que ter a determinação de fazer. O ministro Paulo Bernardo disse que não ficou surpreso com a espionagem dos norte-americanos. A novidade, segundo ele, foi um ex-agente da inteligência dos Estados Unidos ter rompido com o sistema. Ele considerou inadmissível a quebra da privacidade e reafirmou que o governo brasileiro irá denunciar o caso na Organização das Nações Unidas ou em outra instituição multilateral. Não estamos de acordo e não nos conformamos com isso e queremos discutir, não apenas com os nossos amigos americanos, mas com a comunidade internacional, porque isso é um problema mundial. Sim, o governo brasileiro vai ir além do protesto inicial e do contato inicial, não só no plano bilateral com os Estados Unidos, mas também eu lembraria aqui que de todos os países a respeito dos quais houve denúncias de espionagem por parte do governo americano, nós fomos o primeiro até agora a sinalizarmos que vamos acionar o sistema das Nações Unidas. Uma das preocupações levantadas durante a reunião foi quanto à segurança das informações sobre o petróleo brasileiro. Em outubro, o governo vai licitar o campo de Libra, o maior do mundo. Ficou demonstrado que nós não temos segurança suficiente para empreendimentos dessa natureza, desse porte. Eles, com certeza, passam por um controle externo e, como se viu, um controle dirigido pelos Estados Unidos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores pretende ouvir o ex-espião americano que denunciou o caso e que pode receber asilo da Venezuela. Se não for possível trazer o senhor Snowden ao Brasil, a nossa comissão vai até Caracas e terá lá com ele uma conversa franca, uma audiência. A senadora Vanessa Graziotin quer uma CPI sobre a denúncia de espionagem. É muito grave, gente, não só a nossa privacidade que está sendo violada, mas grave empresas, ações de empresas, do próprio Estado brasileiro, tudo está em risco e por isso tem que ser investigado. Já há um recurso previsto para fazer face às despesas da Comissão Parlamentar de Inquérito. E isso é muito bom, porque nós podemos ter aqui no Senado Federal, na investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, as respostas que todos cobram de todos nós. A comissão aprovou o convite para que também sejam ouvidos representantes de empresas privadas, Level 3 e Booz Allen. O ex-agente da CIA, Edward Snowden, que denunciou a espionagem norte-americana, também trabalhou para esta última empresa. E a espionagem eletrônica feita pelos Estados Unidos monitorou também as reuniões do G20, grupo que reúne o Brasil e outras 19 potências econômicas emergentes. Quem revela é o ministro da Defesa, Celso Amorim. Em entrevista exclusiva ao Diplomacia, ele ainda disse esperar retirar as tropas brasileiras do Haiti em até 2 anos e deseja para breve uma solução para a compra dos novos caças supersônicos da Força Aérea. O ministro Celso Amorim, da Defesa, acaba de lançar um livro, Breves Narrativas Diplomáticas. Ele conta experiências da sua trajetória enquanto chanceler, enquanto diplomata no Itamaraty. Mas antes nós vamos conversar um pouco sobre a defesa nacional com o ministro. Ministro, muito bem-vindo ao programa Diplomacia. Obrigado. Ministro,
O Oriente Médio, principalmente com a crise da Síria, vem enfrentando uma turbulência muito grande e nós sabemos que são tropas brasileiras. A Unifil é comandada hoje, na sua parte naval, por soldados brasileiros, né? Qual é o risco que esses brasileiros estão enfrentando hoje lá? O risco sempre existe. Nós estávamos no Haiti, numa operação de risco relativamente menor, teve um terremoto, morreram 18 soldados. A missão a missão dessa força-tarefa naval, que é comandada por um almirante brasileiro e por uma fragata brasileira, que é a Nau Capitânia, que é algo muito importante. Primeira vez que nós temos um navio militar, uma belonave, no Mediterrâneo, numa operação real. Mas, na realidade, ela policia a fronteira marítima entre Israel e o Líbano. Essa é a missão principal. E policia um pouco o que chega também ao Líbano em cooperação com outras marinhas, com outros navios que estão lá, são 7 ou 8 países que compõem a Força Naval, e com a própria Guarda Costeira ou Marinha libanesa. Eu acho que o risco é pequeno, dado o tipo de missão que é realizado. Agora, obviamente, qualquer missão militar envolve um certo grau de risco, né? Isso não, mas eu diria que é relativamente pequeno. Havia previsão que o Brasil também enviasse algumas dezenas de fuzileiros navais que iriam atuar em terra. Esses homens chegaram a ser enviados e hoje eles chegam a estar perto da área de conflito? Não, isso houve uma sondagem da ONU, nós ainda estamos estudando, não há uma decisão ainda sobre esse assunto. O Brasil já pode sair do Haiti? Olha, o Brasil vai poder sair gradualmente. Eu acho que isso é muito importante e vamos pensar no seguinte. O Haiti teve, num curto espaço de tempo, 2 eleições presidenciais, além de outras eleições, sempre com alguma dificuldade natural num país subdesenvolvido, mas isso tem ocorrido de maneira cada vez melhor, mais adequada, e a expectativa é que na próxima eleição presidencial o país possa ficar aos cuidados da própria Polícia Nacional. Agora, nós temos também, e eu diria a comunidade internacional tem uma responsabilidade muito grande com o desenvolvimento do Haiti. Por isso o Brasil, lá em 2010, pouco depois do terremoto, assumiu um compromisso nós primeiro doamos um projeto de uma barragem, doamos o projeto, foi feito aqui no Brasil com participação do Exército Brasileiro, e depois depositamos $40 milhões, uma quantia grande, uma das maiores contribuições que o Brasil deu, porque isso não é financiamento, isso é de doação. A fundo perdido. A fundo perdido, espero que fundo ganhe, mas digamos assim, doação para a construção de uma barragem hidrelétrica que terá um valor estruturante para o desenvolvimento do Haiti, porque um dos grandes problemas do Haiti justamente é a energia elétrica e, na falta da produção da hidroelétrica, a aquisição de petróleo e a dependência do petróleo importado. Já se tem uma data, um deadline para a retirada do último homem? Olha, isso nós estamos discutindo com a ONU desde que eu cheguei aqui no Ministério da Defesa, em função de vários, não estou dizendo que é por minha causa, mas enfim, em função de várias situações, nós já reduzimos cerca de 700 homens, nós temos ainda lá cerca de 1.200. Eu acho que essa eleição que eu falei deve ocorrer dentro de 2 anos e meio, 3 anos. Eu acho que isso é, digamos assim, eu não poderia dizer que é um deadline, como você usou, mas é um prazo de referência. Ministro, vindo aqui para a América do Sul, a Unasul acaba de aprovar a criação de uma escola sul-americana de defesa. Qual o propósito, qual a importância num projeto como esse? Representa que, principalmente, colocar a prioridade onde ela deve estar colocada. O sistema interamericano ele vai continuar a existir como um sistema de cooperação, e é bom que haja isso. Mas aquela visão de Guerra Fria que predominou na criação do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que muitos consideram até caduco, alguns países até já denunciaram, países como o México e outros, a gente quer, essa visão não corresponde mais ao mundo atual. O que corresponde ao mundo atual é nós termos uma visão sul-americana da defesa, porque os nossos problemas são comuns, em termos, por exemplo, de proteção dos nossos recursos naturais, em termos de proteção dos nossos oceanos, seja do Pacífico, seja do Atlântico. Então, essa é a visão que nós queremos que haja. Uma visão de países que têm nível de desenvolvimento semelhante, você não tem um país super desenvolvido e outro muito subdesenvolvido. Então, isso tudo permite você formar uma ideia
uma concepção sul-americana de defesa, que não pode ser, digamos, também imposta, que tem que respeitar a pluralidade dos países. Por isso mesmo nós pensamos essa escola sul-americana de defesa, não como foi o Colégio Interamericano de Defesa, não com uma ideia de pensamento único. Mas a escola do Panamá? Mas com a ideia de pluralidade. Esse aspecto da pluralidade, da criação de uma visão sul-americana a partir dessa diversidade de situações é muito importante. Ministro, nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco para falar de rearmamento e também falar do livro que o ministro Celso Amorim acaba de lançar sobre suas experiências na diplomacia brasileira. Em 1 minuto.